Bom dia, pessoal. Eu sou o Dadinho, né? Eu trabalho com motocicleta há muitos anos. Eu trabalhei na Honda em 1972, com 18 anos. Eu comecei a trabalhar na Honda com carteira assinada. E lá eu peguei. Naquela época, a mecânica era muito assim apurada. E eu tive bons professores, como Geraldo Profeta, falecido, né, Geraldo Profeta, falecido Coquito, foram meus professores, me ensinaram muitas coisas que eu vinha ao longo do tempo, depois que eu passei a ter oficina, eu passei a usar muita coisa que eu aprendi na Honda, né, que fazia cursos, né, mas o mais importante foi o que eu aprendi com eles lá. E aí, ao longo do tempo, eu fui fazendo modificações, fiz chopper, né, moto chopper, né, com frentes lançadas e tudo. E eu sempre tive vontade de fazer um carro fino, quase como uma moto que pudesse passar no corredor. Aí uma vez eu estava na Harley Davidson, no café da manhã, e eu estava conversando com 4 empresários, entendeu. E um deles, eu perguntei assim: "Pô, eu só não faço um carro fino, porque ninguém me faz um para-brisa de vidro". Aí um dos empresários que estava na conversa falou: "Eu faço vidro". Eu falei: "Como? Você é aqui do Rio?" Ele: "Sim, sou do Rio, sou da Penha". Falei: "Porra, então eu vou fazer o carro, ele pode fazer o carro que eu faço o vidro para você". Aí eu falei assim: o vidro, você trabalha com vidro temperado ou laminado?" Ele falou que era temperado. Eu falei: "Beleza, então tá bom, quero ver". Aí eu peguei, fiz o carro, tirei a forma, entreguei para ele, e ele fez esse para-brisa aqui, o único, né. Ficou caro, mas ele falou: "Olha, se você quiser botar o carro em prática, se foi fabricado, aí você tem a forma, fica mais fácil, aí fica mais barato os outros vidros, né, que aí você vai ter tiragem de 10, de 20, né". Mas eu, no caso, fiz esse carro, é um protótipo, e eu nem cheguei a emplacar como fabricação própria. Eu tô rodando com ele com placa de Fusca mesmo, o Fusca que ele era, entendeu? Porque eu já emplaquei um triciclo uma vez, eu sei o trabalho que dá, como fabricação própria. O primeiro triciclo fabricado no Brasil e registrado em 1977 foi o meu triciclo, foi como fabricação própria, tá. O Renha também é de 1977, só que o Renha é o primeiro triciclo fabricado, 0 quilômetro, né, o primeiro fabricante. O meu é feito em casa, fabricação própria. Esse triciclo eu já não tenho mais, mas fiz muita viagem com ele e tem muita história, que depois eu até conto essas histórias, que foi muito legal. Agora, esse carro aqui é o seguinte, esse carro, ele eu fiz questão de estudar algumas teorias para poder fazer, porque eu sabia que se fizesse um carro muito fino, ele ia virar à toa. Então eu ia ter que ter algumas técnicas para não e que isso não acontecesse. E essa técnica eu vou passar para todo mundo, porque eu não escondo nada. Aquele pessoal que aprende alguma coisa, às vezes não quer contar para ninguém. Eu conto para todo mundo, tá? Quem quiser fazer um carro fino, eu vou dar a dica agora. Vamos lá. Você tem aqui, ó, como é que eu fiz esse carro? Eu não tinha nada. Aí eu comprei uma mecânica Volkswagen, tá? E comprei um monobloco de Corsa, que era por quê que são os 2 veículos mais baratos que eu vi no mercado. E eu não tenho grana, não tenho recurso, então eu comprei um Corsa e comprei uma mecânica de Fusca completa, né, até foi um carro inteiro, mas joguei a carroceria, vendi para o ferro velho. Aí eu peguei e fiz o seguinte: cortei o máximo que eu pude da largura, tá, e calculei, a largura vai ser essa. Aí, ó, eu falei: "Agora onde é que eu vou botar o eixo traseiro?". Aí eu estudando alguns livros, eu soube da teoria de Ackermann, né, ou se vocês quiserem ver isso melhor, coloca no Google, eh teoria de Ackermann, vocês vão achar 2 coisas diferentes. Geometria de Ackermann, vocês vão achar no Google. O que é a geometria de Ackermann? Para você saber aonde você vai botar o eixo traseiro, para esse veículo ficar equilibrado,
você eu vou dar uma aulazinha aqui, mas tá no Google, é só olhar lá. Antigamente, a carroça, quando foi feita a carroça, para você fazer uma curva com a carroça, o eixo dianteiro todo virava. Aí o que que acontece? Faz uma curva para a esquerda, né? Ela vira para a direita. Vira pra direita. Aí um cara bolou a suspensão moderna, que chama-se... A suspensão moderna é de 1940, Pearson. Se você... Todo carro, muita gente não sabe disso. Todo carro, quando você vira a direção para a direita, essa roda vira mais que essa. Se você virar a direção para a esquerda, essa roda vira mais que essa. Por que isso? Para fazer a trajetória da curva melhor. Essa vira mais que essa. Aí você quer saber onde você vai botar o eixo traseiro. Você traça uma linha imaginária, você vira a direção quanto você quiser, para cá ou para cá. Para cá, por exemplo. Aí, tá aqui, ó, para cá. Pronto, virei a direção. Aí você traça uma linha imaginária dessa roda e dessa roda. Elas vão se unir em algum ponto, né? Elas vão se unir em algum ponto. Você traça a trajetória da... Aí elas vão unir, por exemplo, elas vão se encontrar aqui. Se você virar muito, ela vai se encontrar aqui. Mas sempre... Aí aqui é o eixo traseiro. Aí o carro ficou equilibrado dentro da geometria de Ackermann, entendeu? Ele está dentro da... Aí, fora isso, ainda tem outras coisas. Por exemplo, olha o centro de gravidade do carro. Centro de gravidade, pessoal, vamos ver, hein? Olha onde é que está sentado. Quase no canhão. Estou sentado em cima do canhão. Aqui o carona entra ali. Então é o seguinte, o peso está todo embaixo, o motor... e outra coisa, o equilíbrio de peso do carro também conta. Vamos abrir lá. Aí você fala, não, mas esse carro, o motor está atrás, ele pesa mais atrás. Eu falei, não, ele está equilibrado. Porque, olha só, você tem aqui todo o peso do carro que eu poderia botar, eu botei aqui o tanque de gasolina, a bateria tá, que é pesada, fica longe, bem aqui na frente, ó. E mais o step, que eu estou sem ele no momento. Mais aquela suspensão dianteira ali que pesa pra caramba, então se você pesar esse carro atrás e à frente, está equilibrado. O mesmo peso lá está aqui. Mesmo porque o motor do Volkswagen, ele não fica lá atrás, ele fica quase em cima do eixo traseiro, quase. A caixa fica em cima, no meio. E o motor um pouquinho mais atrás. Então, pesa mais atrás, mas compensou com aqueles pesos todos. Então, ele tem peso equilibrado, geometria de Ackermann, tá? E centro de gravidade baixo. Pô, meu irmão, tu entra... Aí eu fui fazer o teste com ele, só com a mecânica. Botei um capacete sem a carroceria, porque eu falei, se capotar, eu não vou estragar o carro. Eu vou estar com a cabeça no chão. Eu fiz curva com direção contrária, como você faz com o seu carro. Se você entrar muito quente com o teu carro, você não esterça aí. Esse carro faz a mesma coisa. Só que assim, esse para-brisa foi tão caro que eu também pego leve porque ficou caro, só fez um. Então, eu pego leve nas curvas, mas eu sei que eu posso entrar mais. E entrar no corredor, ele também vai no corredor. Quer dizer, um carro desse sendo fabricado vai ser um grande lance para o empresário. Por quê? Pequeno, leva dois, leva todos os bagulhos aqui que quiser, mais ali atrás e mais lá na frente. Quer dizer, ele ainda tem condição de fazer até né? Pode botar um reboque atrás. Quer dizer, fica quase um utilitário também, né? Se for o caso. E pequenininho, entra em qualquer lugar, vaga de carrocinha de pipoca, ele entra. Passamos num corredor, né, Dadinho? Passamos num... Pena que não teve mais para me passar. Eu tenho. Eu filmei, eles vão ver aqui, hein? Então tá bom. Vamos botar aqui essa imagem. Então a história é mais ou menos essa aí, sabe? É uma mecânica Volkswagen completa, direção, suspensão dianteira, caixa de marcha, suspensão traseira, com molas, tipo aquelas molas que o triciclo Renha fazia, mandei fazer lá na Suburbana, na Tigre, né? Mandei fazer as molas, errei 2, 3 molas. A terceira mola ficou boa para ele, porque a primeira ficou muito macia, a segunda ficou muito dura e essa aí tá... Porque você tem que fazer os testes, você nunca fez, né? Isso. Então tem que fazer todos os testes. Tanque de gasolina aprovou,
direção aprovou, freio aprovou, porque ele para um carro de 900 quilos, vai parar um carro de 650 quilos. 650. Né? Tranquilo. Você já andou no máximo com ele quantos quilômetros? Eu dei 116 ali no coisa, sabe? E o meu filho estava com o celular também marcando no satélite. 116. Tá aferido, aquele velocímetro. 116 quilômetros. Ele ia mais, mas a gente... porque aqui eu só andei por aqui com ele. Eu nunca fui numa estrada, por exemplo, sabe? Então, foi aqui, justamente esse pedaço que a gente fez, tava com menos trânsito, aí pegou o túnel lá e deu 116. Eu fiquei com medo de radar, essa tem que diminuir para radar. Então, foi mais ou menos isso aí que foi dado. Meu filho na garupa ali. Agora, meu filho é louco, ele entra nas vaguinhas de motoboy quando ele dirige ele. Eu não ando com ele, não. E ele curte bem esse carro? Ele curte essas coisas. Tem moto também, né? Tem uma Night Train inteiraça, que é super conservada, sabe? Todos dois meus filhos gostam de moto e carro também. Então, tem um lá que tá reformando uma Honda 500 Sport e uma CB400 lá na loja. Quer dizer, é o segmento, né? O segmento é esse aí mesmo. E, Dadinho, havendo recursos, patrocinador, quais seriam as melhorias que você faria nesse carro? Que você gostaria de fazer, mas os recursos te impediram? Então, a primeira que eu gostaria mesmo era ser elétrico. Eu só ainda não botei elétrico. Botar motor elétrico aí é mole. Todo o sistema, né? Só que assim, as baterias, que hoje eu não concordo com esse tipo de bateria. Eu não sei, eu tenho um receio, essas coisas pegam fogo e não apagam, né? Não adianta jogar água, né? Não adianta jogar água. Mas a questão não é essa, a questão é que a bateria ainda não tem uma autonomia grande, né? Você vê, o carro elétrico tem, mas ele foi calculado para aquela bateria. Eu não posso pegar uma bateria de carro elétrico e botar aqui, não cabe. É o chão todo. Ainda mais que o meu chão tem um canhão no meio. Aí eu teria que fazer um chão reto, igual o carro elétrico. Porque senão eu vou sentar mais em cima ainda. Então teria que ser uma bateria, ou então fazer o que o cara fez no Fusca aí, que encheu o carro de bateria pesada, de caminhão, para poder tocar o motor elétrico. Mesmo assim ele não tem autonomia. Não tem. Então é uma coisa que ainda não dá. Mas o que eu gostaria também de ter seria o ar-condicionado, que eu vou botar, o freio ABS, mas aí já não pode ser mais mecânica Volkswagen, teria que ser uma outra mecânica, né? Porque eu acho que Fusca, pelo que eu sei, não tem ABS, né? Não tem. E o de impacto também, né? Que seria o airbag. O airbag também, porque para você emplacar um carro desse hoje em dia e para fazer fabricação, você tem que ter airbag e ABS para fazer fabricação, a não ser que você venda igual bugre, né? O ano da mecânica, o carro é antigo, aí não tem essa. Sai em 1973, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é 73 ou 69, nem me lembro. Não, é 73, 4 furos. Tá vendo? E demorou quanto tempo a construção desse carro? Começou em que ano mesmo? Eu já esqueci, você falou, esse carro eu demorei 1 ano para fazer. 1 ano, mas veja bem, eu fiz o carro, eu parei a oficina para fazer ele. Porque se eu não parasse a oficina, ele ia demorar 2, 3 anos. Eu peguei um dinheiro e comecei. Porque se você começa um projeto, aí você investe um dinheiro, compra a mecânica, compra o monobloco, aí eu tive que mandar fazer em torneiro as bengalas que são grandes, teve que cortar e balancear. Tá aí rodando até hoje, aí direitinho, entendeu? Já fiz arrancada e tal. E tenho vontade, já a V8 é que eu tenho vontade de botar para arrancada, né? Esse aí não, porque esse aí é o modelo, assim, bem cidade, né? Agora a V8, ela tem condição de ser uma moto para arrancada, mas isso aí já é um outro motor assunto. Ela tem, né, Dadinho? Motor 302. Ela tem. Aí bota o nitrometano, né, porque é um motor antigo, aí tem que ser bem brabo para poder fazer uma frente com essa turma nova aí, né? Bom, tu bota uma Hayabusa para arrancar, meu amigo. Covardia. Então, aí você tem que botar o V8 como nitrometano, né? No mínimo. Mas o carrinho tá legal, ó. Você vê aqui uma coisa, ó. Vamos lá. Eu peguei um monobloco de Corsa, 4 portas. Isso aqui, ó, é a porta traseira, tá vendo? Ó? Tô vendo. Só que ela foi soldada aqui
E aqui no Corsa tem mais uma janela que foi tirada e diminuiu o carro em tamanho, tá? Esse quadro, esse óculos aqui, ele foi feito, tá? Usando o pedaço da porta até aqui, tá? Ok. E daqui para cá, o pedaço lá de trás do Corsa entrou aqui, né? Aí, né? Fiz o para-choque também, foi cortado ao meio, Cortado ao meio. tá até rachando aqui, porque é plástico, né? Claro. A vontade. Se for botar para industrializar, aí tem que ser de fibra, tirar uma forma e fazer em fibra para não acontecer isso. E esses dois aqui ainda estão de acrílico, Ok. tá vendo? Aí teria que mandar fazer o vidro, aí começa a encarecer, tá entendendo? É aí que entra É. o patrocinador. É, o patrocinador. A lanterna eu já tenho outra para botar aqui, uma mais moderna, tá? Que é uma lanterna bonita, assim, para fazer o desenho daqui, ó, Ok. né? Aí, é isso. Mas dentro dos seus recursos, você fez o melhor que podia, Dadinho. É. Eu não tenho dúvida. Dentro do que Eu acho que... você tinha, você fez um carro que provou que poderia fazer um carro estreito, poderia fazer um carro urbano e fez. Quem Exatamente. duvidou, caiu do cavalo, né, Dadinho? Mas tá aí. E Dadinho, chama aí quem quer patrocinar, quem pode fazer um patrocínio, chega no Dadinho. Exato. O contato, eu vou deixar o contato do Dadinho aqui embaixo. Você pode chegar, quiser patrocinar, Dadinho tem o capital intelectual e você entra com capital financeiro. O capital intelectual é com ele, deixa com ele. Que ele faz, se quiser fazer um projeto elétrico, ele faz. Se quiser fazer um projeto com um motor mais moderno aqui, ele faz também. Em cima de uma outra plataforma, ele faz também. Mas por exemplo, na questão elétrico, tem que saber se lá na China eles fariam uma bateria sob medida. Por exemplo, iam ser duas placas, uma de um lado do outro, não ia atrapalhar em nada no carro. Entendi. Fica no assoalho, uma de um lado e outra do outro. Mas elas são, imagina, onde é que tu vai arrumar uma bateria dessa, que ela é comprida e faz assim, bico, né? Um aqui, outro lá. E depois tem mais lugares aí para botar, mas aí tem que ir calculando isso. Botou elétrico, pronto. Aí, meu amigo, aí pode industrializar, que é dinheiro em caixa, porque é um carro pequeno, cabe em qualquer lugar, passa quase no corredor. E outra coisa, ele poderia ser mais estreito, hein? Eu ainda bobeei, ele poderia ser mais estreito. então ele tem o quê? 1,8 m? 1,8 m daqui até lá, ó. Você pega, bota uma reta aqui e lá. Você mede 1,8 m, tá? A moto mais larga da Harley, qual seria? 1,6 m, a Electra Glide, com aquele morcego na frente. Ou seja, ele é 2 centímetros Mais largo mais largo. que a... Nada, né? É um retrovisor de regulado. E nós fizemos o teste, passamos num corredor, gente. E os carros estavam fechando, você viu? Eu prendi a respiração e eu falei, Deus é grande. Foi, e ela passou fácil, passou tranquilo lá. Ainda tinha um espaço de cada lado, Ainda porque tinha. quem tá ali dentro vê o carro largo. Mas na realidade, ele é estreito. E agora a Dadinha aqui vai fazer aqui as curvas aqui. Tá um circuito hoje, tá legal, tem poucos carros, tinha até menos. Mas a gente precisou gravar essa teoria, né, dar essa aula. Ele vai andar aqui, circular aqui, eu vou estar do lado de fora, né? Eu fiz isso do lado de dentro. Agora eu vou fazer do lado de fora, que você vai ver que esse carro faz curva. O carro faz curva, pessoal. O carro faz curva tranquilo. Ele falha por causa que está muito tempo parado, mas ele precisava de mais motor, mais giro na saída da curva. Quando eu faço a curva, ele engasga, sabe? Mas ele Mas dá provou, deu para mostrar que o carro não balança, o carro não faz o efeito João Bobo. Se tiver um motor bom, ele esterça na direção e... O carro faz curva mesmo, pessoal. Para quem duvidava,
tá aí, ó, o carro faz curva. Aí, pessoal, estamos fazendo curva fechada aqui, ó. Falaram que o carro não faz curva, ó. Aí, ó. Essa curva é bem fechada. Vamos fazer outra curva fechada. Fechadona. Super fechada essa curva, viu? Dá pra ir mais, mas eu já fiz curva com a Esse aí você nunca viu, né? Chega na hora, ele levou com 56 anos. Esse é diferente. Esse carro não é. Então, eu sou do Recreio, né? Aí eu fiz ele lá pra... Sim, um protótipo, né? Pra ver se... Não perde uma, né? Nada. Tá fazendo vídeo... Já tinha visto um carro tão estreito como esse aí? Não. E não bebeu nada, né? Essa hora ninguém bebeu nada. Tudo montou isso aí ou ele existe? Não, é protótipo, eu fiz ele. Tem que Olha, nego trabalhar. não entende nada. Para aí pra eles aí. Abaixa o dedo. Você que fez. Foi. Irado aí. Irado aí. É único. Anda no corredor igual moto. É um protótipo, né? Um protótipo bom. É pena que não... Eu tô vendo que tem uma roda pra ficar um pouco mais assim. É, porque eu rebaixei demais. É mecânica Volkswagen. Aí rebaixei demais. E também pelo fato de ficar um pouco mais estável, a roda meia... O motor fica atrás. Fica atrás. Para-brisa de vidro. Com certeza. Aqui o visual é muito bonito, né? Aí, super bonito. Nossa. Ele vai passar agora aqui numa ponte, vamos entrar numa trilha ali, que carro não passa, mas ele vai passar. Vamos lá. Vamos ver Vai se passar passa. nessa ponte aqui. Ó. A ponte até carro passa. Agora essa trilha aqui, haha, essa aqui até eu duvido. Um pouquinho pra cá. Passou. Agora joga pra cá. Olha só a trilha, pessoal. Vem. Passou pra cá. Olha a trilha, olha a trilha. Olha a trilha que esse carro tá passando. Olha a trilha. Passou, cara. Eu acho que ali passa uma bicicleta. E o carro passou. É o Car Bike mostrando toda a sua versatilidade. O carro mostrou... O farol liga aqui, você acredita? Parte elétrica ainda não tá... Não tá não, tudo improvisado, é né? caseiro, nós não temos. É Pessoal, caseiro. só aqui para título de comparação, né? Porque às vezes na câmera vocês não têm a mesma percepção que nós temos ao vivo. Estou parado ali ao lado de um carro Livina. Livina, uma Nissan Livina, e no Car Bike. Olha só a diferença. Vocês estão notando aí bem essa diferença? Olha só. Então, ele daria 2 Livina tranquilamente. É isso aí, né, Dadinho? Você vê que dois até dadinhos. se for botar a orelha do retrovisor, Isso. dá 2. Dá 2 carros, É. o centro de gravidade dele, vocês veem que é um carro baixo, ou seja, ele vai caber em qualquer vaga. Agora vamos ao teste, né, Dadinho? Eles estão doidos para ver esse teste. Fala mais alguma coisa. Inclusive o interessante dele é quando tem assim um corredor que não é muito estreito. Por exemplo, corredor para motoboy, aí ele não passa. Mas um corredor normal, ele vai. Sabe por quê? Ele está medindo de largura 1,08 m. 1,08 m.
A Elettra Glide, aquela moto que tem um morcego na frente, tem 1,06 m. Ele tem 1,08 m, quer dizer, ele tem 2 centímetros a mais que uma Elettra Glide. A Elettra Glide passa no trânsito, ele também. Mas o corredor da linha amarela, ele vai direto. Agora, aqui, corredor do Recreio, aí já... mais estreito. Mas dá para ir andando devagarinho assim e tal, vai. Nós vamos fazer esse teste agora, daqui a pouco. Não quer dizer que a gente vai entrar num corredor, mas vocês vão ver como esse carro vai chamar a atenção no trânsito. Vamos lá, Dadinho? Vamos lá, vamos nessa. Vamos embora. Então, vamos preparar aqui. Aqui não é garupa, tá, pessoal? Aqui é passageiro. Eu vou virar passageiro. Só efeito, ó. Eu vou fechar o ponto. Vai fechar. Vou fechar lá, Eu tenho cara. 1,85 m, pessoal. 1,85 m. Eu vou caber naquele carro ali, tá?